Hola acuarianos, muy bienvenidos a Almas del Universo. Estoy haciendo las lecturas en español, pero mi español no es muy bueno, perdóname si tengo algunos errores, pero como muchos pidieron, yo estoy haciendo en portugués también. Entonces, las previsiones son generales, ni todos pueden estar de acuerdo con esta lectura, entonces toma o que es para usted, o que no es, simplesmente usted ignora. Yo trabajo con energías, las cartas a veces tienen un significado diferente porque voy por la intuición de Arcángel Miguel. Las predicciones de octubre de 2020, y todos los meses yo hago 3 vídeos en mi canal. Uno de las previsiones generales, otro es después de algunos días pongo el vídeo de las previsiones románticas y después de más algunos días tengo las grabaciones de vídeos para los mensajes espirituales. Entonces son 3 vídeos en los idiomas inglés, español y portugués, ¿ok? Entonces cada energía son diferentes. El signo de Acuario en portugués no va a ser el mismo de ustedes ahí, porque son basados en la energía de los pueblos, ¿ok? Muy bien, entonces, sin demoras y delongas, vamos a hacer las lecturas del mes de octubre para el signo de Acuario. Y Arcángel Miguel, ¿cuál es el consejo del universo para los acuarianos en el mes de octubre de 2020? Octubre de 2020 para los acuarianos. Muy bien, ok. Y tenemos acá la mensaje del universo es amistad. Entonces significa que después de tanto tiempo las cosas comienzan a se normalizar, no en todos los lugares, pero es el momento de usted pensar un poco en amistad, en hablar con personas que usted no habla ya mucho tiempo. Probablemente usted va a recordarse de amigos de infancia, hablar con esta persona que usted ya no ve a mucho tiempo por causa de todo lo que se pasó, del virus, pero aún es tiempo. En lugares que ya pueden salir, tal vez es un buen momento para usted hacer una cita con sus amigos para beber alguna cosa, comer alguna cosa y hablar un poco, divertirse un poco más, ¿ok? Porque la vida es corta y no se sabe a cuánto tiempo tenemos ahí. Si usted aún está en restricción en tu país, entonces tiene que cuidar, pero nada impide que usted hable con ellos por teléfono. Entonces el universo diga, no te sientas solo, tenga muchos amigos, habla con ellos, o entonces no necesita tener muchos, pero algunas personas con que usted puede hablar para no que la depresión no te agarre, ¿ok? Y ahora ustedes van a formular una pregunta, elegir una carta número 1 o carta número 2. Son preguntas específicas que ustedes tienen que hacer. Yo voy a seleccionar las cartas, pero ustedes tienen que saber que estas cartas solo tienen respuestas muy rápidas, ¿ok? Son respuestas que ustedes tienen que responder sí o no, o cosas así, porque ellas no les dan respuestas longas. Entonces usted va a elegir esta carta número 1, número 2 o número 3. Entonces, déjame solamente hacer así. Muy bien, entonces vamos ahí. Carta número 1. Carta número 2. Y carta número 3. Entonces, al final de la lectura, yo voy a leer las respuestas. Así ustedes tienen tiempo de hacer la pregunta y elegir la carta que ustedes quieren, ¿ok? Entonces, solamente usted puede elegir una carta para responder su pregunta. Carta número 1, número 2, número 3. Muy bien, y ahora vamos para el tarot para ver cuál es la
mensaje del tarot para ustedes para el mes de octubre de 2020. Y ya estamos casi al final de año, o que es muy bueno, porque año que viene esperamos que sea mejor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Arcángel Miguel, o que el signo de Acuario tiene que saber para el mes de octubre de 2020. Bien. Octubre de 2020, gracias Arcángel Miguel. Vamos ahí. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Acuarios. Entonces la primera carta es el Rey de Paus. ¿Tá? El Rey de Paus es una energía que si usted no está se sintiendo así aún, usted va a se sentir. Que es una energía que ya trae muchas ganas de aprender más, tal vez otras actividades que ustedes no estaban familiares antes de hacerlo. Y en virtud de todo que se pasó, algunas personas tienen que cambiar de profesión y usted tiene que utilizar los recursos que usted tiene disponible, porque hoy en día todo está más escaso, todo está más difícil, hasta que el mundo retorne en el camino que estaba antes. Usted tiene que tomar decisiones y posiciones diferentes en tu vida. Entonces es el momento de usted realmente se conectar con las cosas que usted sabe. Y usted normalmente, los acuarianos son muy versátiles, ellos saben hacer casi todo. Entonces utilice todo su conocimiento para que usted pueda hacer y llegar a este 10 de oro. 10 de oro es cuando usted trabaja y también hace cosas extras, porque yo veo que algunas de las energías que yo tengo acá son personas que están en 2 trabajos o están haciendo alguna cosa aparte del trabajo de ellos. Esto puede no estar generando mucha cosa ahora, pero en el futuro usted va a traer muchos ganhos extras. Y esta carta confirma el Pajem de Copas. Es cuando usted recibe ofertas. Es tal vez una persona más joven, tal vez te pida para hacer alguna cosa, te pida para usted ayudarlos con algunas actividades, tal vez en alguna empresa que está empezando y necesitan de tu conocimiento, y es una oportunidad muy grande que va a tener para que usted realmente crezca y que usted pueda tener esta situación cambiada, ¿ok? Entonces son novedades en el trabajo. Y ahí tenemos el Caballero de Copas, que también trae lo mismo. Entonces, usted puede crecer en un lugar, se tornar tal vez un gerente geral o alguna cosa así, porque por causa de tu visión, usted tiene una visión muy específica de las cosas. El signo de Acuario es un signo que ellos tienen una organización mental diferente de los otros. Ustedes ven las cosas con otros ojos, ustedes son más fríos para ver cosas que los otros signos a veces tienen dificultad, y ustedes aprenden muy rápido. Entonces es una buena oportunidad que surge acá, basta que ustedes tengan la percepción y la intuición de hacer lo que es cierto, porque a veces se quedan muy perdidos y ahí no perciben las otras oportunidades que se acercan de usted. Y tenemos ahí la carta del Bobo, que es una carta que exige una mudanza de postura de ustedes, ¿tá? A veces o que significa es que ustedes están muy conectados con una idea. Y a veces es necesario que usted cambie el modo como usted ve las cosas, para que usted pueda perceber cuáles son los cambios que usted tiene que hacer, por qué usted tiene que hacer eso y acreditar en eso.
é quando você usa tu sentido mais científico para perceber as coisas. Então, esta energia del bobo, ele disse, é uma transformação não somente externa, porque você vai fazer coisas que talvez você não fazia antes, pero é um cambio interno também, onde você sabe e sente que você tem que fazê-lo, porque nada mais é como era antes. Então, é um senso de transformação, de conhecimento extra, que não estava aí. E aí temos aí la charrette, o chariot, que é quando a espiritualidade lhe diz que está em la hora de você seguir adelante com tus projetos, com todas as coisas que você pensou, você seleciona o que é mais correto e sigue adelante, porque é isso que o universo está pedindo para você fazer. Você tem a oportunidade, sigue com tus planos, porque você já pensou a respeito deles. Você já se programou para isso. E todo o conhecimento que você tem, você é capaz de seguir adelante com isso sem problemas. E se você lo hace, você chega para o 10 de copas. O 10 de copas é quando você atinge todos os objetivos. Se você segue tua intuição, aquariano, você vai ter prosperidade, porque vocês sabem exatamente onde chegar. Às vezes, vocês são um pouco teimosos e também não querem fazê-lo de outro modo, pero às vezes têm que fazê-lo. E esta carta é uma confirmação onde você poderá comemorar tus vitórias, ok? Pero você tem que usar a inteligência com sabedoria. E temos acá o ermitão, que pode ser que vocês se relacionem com algum signo de la Tierra, Capricórnio, Virgem, ou então Câncer. Também me saiu acá Câncer. Então, não necessariamente, pode ser outros, mas os signos da Terra estão mais Capricórnios da Terra. Então, são signos que estão bem presentes acá. E recuerda-te, você tem a luz. Você não te guias no escuro, você não está no escuro. Se você se sente assim, tem que tirar os tampones de tus ojos, a venda de tus ojos, porque você tem toda a direção, você sabe quem são seus inimigos, que tem que fazer. Os inimigos, às vezes, é você mesmo, que te impede de chegar onde queres, porque tus pensamentos não te permitem seguir adelante. E muitas vezes as pessoas são as próprias culpadas de seus problemas, porque elas se limitam em alguma coisa que tem capacidade muito mais do que pensam, pero têm medo. Esse medo os limita a chegar em um ponto onde vocês sabem que é muito mais importante, é muito mais rentável, por assim dizer. Pero vocês se cerram em sua conchita e não permitem que nenhuma pessoa lhes dê uma opinião. Então, é muito importante que te abras um pouco mais e que escute os conselhos que os amigos têm. Não necessariamente que você vá los seguir, pero às vezes têm coisas que você pode aproveitar, ok? E você sabe que você tem a direção. Solamente basta ter coragem de fazer o que tem que fazer. E vamos para os consejos de los arcanjos para ver o que eles têm para você. Então, Arcanjo Miguel, o que os aquarianos têm que saber para o mês de outubro de 2020. Outubro de 2020, graças por la primeira carta. São dos. Muito bem. Mais uma. Bem, temos aí. Então, a primeira carta é o 5 de la água, ok? Então, diz assim, as coisas não estão saindo como você estava esperando, porque você não está vendo as coisas numa situação positiva, você está muito negativo em algumas coisas,
Talvez você está pensando muito no passado, talvez emprego que você perdeu ou alguma coisa assim. Então, se tem que se focar de novo no futuro, no presente, para que você se recupere, para que você pueda ver as coisas com mais claridade. E aí temos lá o número 7. Depois vocês veem aí o que é que o número 7 significa. É o arcanjo Metatron. Que diz que você vai fazer uma coisa importante, alguma coisa importante vai acontecer, e também que você tem que ter uma disciplina, uma autodisciplina, para que você ganhe o poder novamente, para que você se sinta mais confidente com as coisas. E talvez você receba algum reconhecimento por alguma coisa que você ha hecho, e as pessoas vão a dizer que você lo hice, e eles vão agradecer a você. E aí temos aí o imperador, o número 4, o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel disse para você: organização e lógica, estrutura e disciplina. Você tem liderança. Então, ele pede para você prestar atenção em organização e lógica, estrutura e disciplina, porque você é líder e você tem que se preocupar com todas essas características, porque as pessoas, elas observam muito o que você faz. Então, elas dependem de você também, ok? Muito bem, e agora vamos para as cartas. Se você hice tu pergunta já, então temos, se você elegeu a carta número 1, tu resposta é recuperação, tá? Então, isso significa que talvez, eu não sei o que você perguntou, pero talvez você tenha que se recuperar primeiro de alguma outra coisa para seguir adelante. Pode ser a saúde, que você tem que tratar melhor, ou então se alguma outra situação que se passou e que aún te perturba, e você tem que resolver antes de seguir adelante com esta pergunta que você hice. E também pode ser uma recuperação neste sentido. E a carta número 2 dice, a pergunta que você hice, a resposta é: escute sua intuição. Tá? Você sabe, na verdade, o que você tem que fazer. Talvez você esteja em dúvida, pero eles dizem para você seguir tua intuição, que você saberá o que fazer. E aí a carta número 3, você tem tome ação. Então, não sei qual a pergunta que você hice, pero ela disse: tome ação e lo haga, para que você siga adelante com tus projetos, ok? Então, isto era todo o que tinha. Les agradezco muito. Se quer poner su like, eu vou apreciar muito. Gracias por terem assistido hasta agora. Veo ustedes en los próximos días con las lecturas amorosas y también las mensajes espirituales, ¿ok? Muchas gracias, les mando mucha luz, mucha energía, que Dios los bendiga mucho. Adiós.